Capítulo 146 Desafios óbvios e obscuros. Eles estavam assistindo ao desempenho de Soverick na pista de obstáculos. Como isso é possível? Saston perguntou, incrédulo. Eu não sei o que dizer, irmã. Ele parece ser um nível acima de um gênio extraordinário. Veio a resposta. Saston bufou. Isso é um eufemismo. Ele é praticamente divino. Sua capacidade de fazer observações, aprender e fazer ajustes é excelente. Está além do que é capaz para crianças de sua idade e nível. Foi a vez do clone de vontade bufar. Se você sabe tudo isso, então por que me perguntar? Nós dois ouvimos bater o primeiro ponto de estrangulamento em 22 tentativas, em um dia. Ele fez o que deveria levar centenas de tentativas, e pelo menos meses de esforço. Ele pegou tudo e ele conseguiu em um dia, um único dia. O clone de Willow estava rindo histericamente no final de seu discurso. Não deveria ser uma surpresa, devíamos esperar. Se considerarmos que ele quebrou todos os recordes em todos os treinamentos que fez, isso não deveria ser um choque para nós. Mas eu esperava mais, sabe? O que é isso? Aconteceu com o vento e as outras pequenas armadilhas? Ele simplesmente varreu a coisa toda. O primeiro ponto de estrangulamento, também o obstáculo da floresta, é composto por desafios menores que podem não ser facilmente percebidos. Existem outros inimigos, além das vinhas, das árvores, dos sapos titânicos e da vespa de sangue. Eles são uns desafios obscuros. A integridade do solo sob os pés do desafiante mudará ocasionalmente para atrapalhar sua estabilidade. Há o brilho ocasional do sol que eles usam para cegar os olhos do desafiante. A luz do sol de alta intensidade passará pelas densas coberturas de árvores e, simplesmente, cairá nos olhos dos participantes. Aqueles que ainda confiam em seus olhos terão dificuldade em passar. Mesmo que não o façam, uma luz brilhante nos olhos deve atordoá-los por um tempo e fazê-los cometer erros. Depois, há a manipulação do vento destinada a mudar o cheiro do ar para que aqueles que dependem do olfato e do paladar também sejam deficientes. Eles também aproveitaram a falta de luz no terreno para esconder ataques e emboscar uns adversários. A maioria dos ataques de sapos ocorre em áreas escondidas na escuridão. Inúmeras outras pequenas coisas, como um truque de luz e o pequeno inseto escorregadio na casca da árvore que você acabou de pisar. Esses pequenos incômodos visavam remover maus hábitos e forçar os desafiantes a se adaptarem a novas adversidades. Eles se combinam com uns obstáculos óbvios para tornar o ponto de estrangulamento da floresta um pesadelo. O fato de terem que começar o ponto de estrangulamento atual desde o início repetidamente, forçará uns desafiantes a desistir. Somente aqueles com persistência e determinação avassaladora serão capazes de continuar diante da adversidade constante e do fracasso em emergir mais fortes dela. Foi tudo um desafio cuidadosamente preparado, destinado a levar pelo menos meio ano de esforço constante para ser concluído. As crianças nem deveriam vencer uns ataques dos sapos titãs. Eles deveriam continuar tentando embora. Portanto, uns ataques dos sapos enfraquecerão, depois que eles fizerem um esforço incansável. Mas Soverick acabou com a coisa toda. Como ele resolveu uns ataques dos sapos titânicos? Eu tinha tanta certeza de que eles iriam derrubá-lo com força. O primeiro encontro é geralmente o mais hilário. É como se ele visse a coisa toda. Ele despertou seu olho. Isso pode explicar a facilidade com que ele o completou. Saston disse. O clone de Will balançou a cabeça. Embora eu diria que é impossível para alguém no estágio central da vitalidade despertar uma habilidade divina. Seus registros mostraram que ele nasceu com olhos despertos. Mas não ativou. Ou pelo menos seus olhos não brilharam com o sinal revelador de que ele o está usando. Estou inclinado a pensar que ele não o usou, porque, se o fizesse, poderia ter concluído em 4 tentativas. Ele também não cometeria esses erros hilários. Mal posso esperar para saber do que seus olhos são capazes. Uns registros mostram que tem algo a ver com percepção. É melhor que seja percepção, ou ele não será capaz de aprender meu legado. Falando em erros hilários. O clone de Will sorriu. Já estou trabalhando nisso. Cortar as falhas hilárias e adicioná-las à nossa coleção. Legal. Saston bombeou seu pequeno punho e gargalhou maliciosamente. Meu tesouro de armas secretas aumentará em número. Ela mantém um registro das falhas de cada desafiante. Publicamente, destinasse ao anuário, quando se formarem.
Mas secretamente, os diretores da academia os têm mantido para chantagear uns desafiantes. Talvez não exatamente para chantageá-los, mas para envergonhá-los. Quando uns desafiantes alcançam grandes alturas, esses poucos momentos preciosos de seu engraçado fracasso serão uma mancha em seu orgulho. É uma tradição que tem sido aplicada por gerações de diretores. Podemos usar isso para chantagear Solveig se ele se recusar a tomar seu legado no futuro. Pena que não conseguimos mais sujeira sobre ele. Ainda temos mais chances, no entanto. Saston balançou a cabeça. Não vai funcionar com ele. Vai causar o efeito oposto. Se o tornarmos conhecido, as pessoas saberão que ele zombou de nossa pista de obstáculos. Não queremos isso. O clone de vontade assentiu. Você está certo. Mas as pessoas não saberão disso durante a cerimônia de premiação e por meio de seus registros. Não podemos ajudar com isso, mas não devemos adicionar mais caminhos para ele ridicularizar nosso currículo. A maneira como ele passou é totalmente antinatural. É natural. Nós ouvimos ficar cada vez melhor nisso. Ele é simplesmente excepcional. É por isso que ele deve herdar meu legado. O lindo rosto de Saston se contraiu. De volta à sala de treinamento de Solveig. Ele descansou por alguns minutos antes de decidir se preparar. Não havia árvores, então, ele não podia fazer lanças ou escudos. As únicas coisas que ele tinha nessa zona segura gramada eram grama e pedras. Então somos apenas eu e meu fiel escudo. Ele disse enquanto examinava o único escudo restante. Ele havia perdido um quando sua outra mão foi forçada a se soltar com uma parte de seu peito. Vamos ver do que se trata primeiro. Então ele saiu da zona segura. Ele queria fazer o que sempre faz em um ambiente desconhecido. Esgueirar-se e adquirir informações. Mas o zumbido das asas o pegou desprevenido. Sem chance. Ele exclamou e começou a correr. Ele ficou genuinamente surpreso. Ele pensou que havia escapado das vespas de sangue e elas se tornaram uma coisa do passado desde que ele alcançou a próxima zona segura. Parece que ele estava errado. As vespas de sangue não desapareceram. Eles estavam esperando, logo atrás de sua zona segura por ele. Eles começaram a perseguição assim que ele saiu. Eles correram para uma planície gramada pontilhada com pequenas montanhas aqui e ali. Ele tinha um mau pressentimento sobre aquelas pedras, mas não conseguia apontar o que havia de errado com elas. Ele decidiu não se aproximar deles. As vespas de insetos já são suficientes para esmagá-lo, ele não precisava de mais para ser adicionado ao seu prato. É sobre isso que o próximo estágio será, tentando escapar desses insetos teimosos. Ele pensou enquanto corria em círculos para despistar seus perseguidores. Ele poderia mantê-los afastados, desde que não corresse em linha reta. Então as coisas pioraram. A primeira montanha, pela qual ele passou, começou a tremer. Ele estremeceu e as rochas caíram montanha abaixo enquanto ela se elevava. Claro que não. Não deve ser tão fácil. Ele reclamou enquanto observava a montanha se desalojar para revelar uma pessoa da rocha. Isso é muito ruim. É alguém da tribo do Rock. Eles são sencientes. Talvez eu possa dissuadi-los. Mas eu não conheço a língua deles e o alcance do meu sentido divino não é tão longe. Estou ferrado com isso, tempo. A pessoa da pedra sentou-se no chão. Tinha mais de 100 metros de altura mesmo sentado. É totalmente formado por rochas. Tem 2 braços, 2 pernas, um torso e uma cabeça, tudo feito de pedras. Esfregou, que podem ser considerados seus olhos, e gemeu. Adorava dormir, e algo o acordou. Ele localizou a fonte do distúrbio imediatamente. O despertador do sono era uma coisa minúscula correndo por aí. Ele só tinha que fazer a coisinha parar de correr e voltar a dormir. Plano bastante simples, fácil de executar e infalível. Então ele pegou algumas pedras e as esmagou com suas mãos gigantes. Ele segurou a bola gigante de pedras resultante em um braço. Então ele balançou o braço na direção do sonâmbulo e lançou as pedras nele. Isso deve extinguir a perturbação. Capítulo 147. Os dormentes pesados. Solveig observou com os olhos arregalados enquanto uns projéteis de rocha cobriam o céu. Esses projéteis superaram os que ele enfrenta no treinamento em ordens de magnitude. Não há como ele derrubar isso com um pedaço de pau. Ele olhou para seu escudo de confiança e balançou a cabeça. Seu escudo de confiança está totalmente perdido e ele também.
Uma ideia lhe veio à mente. Pule para encontrar as rochas e escape da minha situação pulando de rocha em rocha. É uma loucura. Mas pode funcionar. Ele riu e se preparou para enfrentar seu destino. Ele operou a técnica del dragão enrolado nos músculos de suas pernas. Ele teve que parar de correr para fazer isso. Ele se agachou e esperou pelas pedras. Ou as pedras vão pegá-lo primeiro ou uns insetos. Ele não podia enfrentar uns dois ao mesmo tempo. Felizmente, as rochas não decepcionaram. Eles entraram no alcance de seu salto, então, embora os insetos estivessem muito mais próximos, eles não eram mais uma ameaça. Aqui vai nada. Ele disse e pulou. Ele teve que cronometrar seu momento de contato com cuidado. Ele estava atualmente acelerando enquanto as rochas estão acelerando para encontrá-lo. Não seria fácil para ele evitar uma colisão. O pior é que ele não deve evitar completamente a colisão. Ele tem que se agarrar à rocha e usá-la como suporte para pular mais alto. Então ele tem que repetir toda a sequência de novo e de novo. Precisava de percepção precisa, reação rápida e controle muscular muito preciso. Como um sapo. Visualize o sapo. Ele murmurou enquanto agarrava a primeira pedra e iniciava a sequência de salto. Seus pés se firmaram rapidamente e ele flexionou os músculos da coxa, depois saltou. Ele agarrou a próxima rocha e começou a subir, lenta mas seguramente. Estou fazendo isso. Estou fazendo isso. Ele gritou para o mundo. As vespas de sangue não tiveram tanta sorte. Eles foram esmagados como uns insetos que são. O pensamento de sua morte o encheu de felicidade. Ele estava eufórico, até que não havia mais pedras para se agarrar. E agora? Ele olhou em volta enquanto levitava no ar. Eu não pensei sobre isso. Ele disse, quando começou a descer. Ele deu de ombros e decidiu começar a coletar mais informações para sua próxima corrida. Então ele pulou muito alto. Sua altura atual lhe dava um ponto de vista muito bom. Seus olhos examinaram seu ambiente e o que ele viu fez seu queixo cair. A comoção criada pelos projéteis de pedra acordou os outros roqueiros. As montanhas tremiam quando eles acordaram de seu sono. Pior ainda, é que o primeiro roqueiro a acordar já estava preparando outra salva. Portanto, mesmo que sobrevivesse ao pouso, o que é altamente improvável, ele teria que enfrentar outra rodada de pedras novamente. Se ele sobreviver mesmo assim, as outras pessoas do rock também o atacarão. Ele tentou olhar ainda mais longe para ver onde as montanhas terminavam, mas só conseguia vê-las por quilômetros. Ele foi tentado a usar a habilidade divina de seus olhos, mas optou por não fazer isso. Sua mente ainda estava trabalhando para encontrar um plano viável, embora ele já tivesse desistido de sobreviver. Ele pensou em usar a técnica de ataque da víbora para absorver a força de rebote de bater no chão, mas não funcionou. Ele estava muito alto, então seu corpo não seria capaz de segurar tanta força. Além disso, a técnica impressionante da víbora precisava que ele liberasse a força, mas não havia saída viável. Ele encolheu os ombros. Não há mal em tentar. Se funcionar, então valerá a pena. Ele iria se chocar contra o chão de qualquer maneira. Era melhor extrair mais informações dele. Será melhor se funcionar. Então ele preparou as pernas e caiu no chão pronto para se levantar. Ele não se levantou. Em vez disso, ele voltou para a segunda zona segura. Parece que eu falhei. Ele sorriu ironicamente. Ele pensou sobre o que encontrou e começou a revisar as informações que tinha sobre a tribo das rochas. Eles são outra raça que ocupa o plano Virut com uns macacos sábios de batalha. Todos eles desceram do progenitor da montanha, uma rocha que ganhou consciência e continuou a crescer forte até se tornar um transcendente. As pessoas da tribo do Rock são pacíficas, e por isso que eles podem coexistir com uns macacos sábios da batalha. Eles adoram dormir e dormirão por toda a vida até se tornarem transcendentes. Só então, eles se misturam com outras raças. Seu ciclo de vida é estranho, porque apenas uns transcendentes de sua raça podem produzir descendentes. Em outras raças, a capacidade de procriar é algo que é feito facilmente pelos fracos e torna-se difícil procriar, quanto mais forte o indivíduo é. Então seu progenitor teve que se tornar um transcendente antes que pudesse se reproduzir. Sua raça inteira não existiria se seu primogenitor tivesse sido morto antes de amadurecer. Mas seu progenitor se contentou em simplesmente dormir, ignorou conflitos e discórdias raciais enquanto crescia de uma pequena rocha para uma montanha.
As pessoas da rocha não são classificadas como elementais da terra, porque, quando nascem com corpos carnudos. Eles são chamados de comedores de rocha nesse estágio. As rochas que comem transformarão seus corpos em pedra. Eles se tornam uma pessoa do rock quando a transformação está completa. Sua capacidade mental reduz drasticamente com a transformação que os estimula a dormir. Eles não se tornam estúpidos, apenas lentos. Essa transformação se reverte e eles se tornam carnais quando se tornam transcendentes. O bom da vida deles é que eles certamente se tornarão transcendentes, desde que não morram. Eles também se autodividem para a reprodução, de modo que não precisam de outro membro de sua raça para procriar. Eles podem não precisar de outro deles para se reproduzir, mas a exigência de se tornar transcendente, antes de poder se reproduzir, limitou sua população a dezenas de milhares, mesmo depois de milhões de anos. A raça do povo do rock é protegida pelo conselho racial por muitas razões. Uma das razões é porque o povo do rock ficou do lado dos macacos sábios da batalha, e os ajudou durante a guerra por sua sobrevivência. Então o conselho racial os está protegendo porque são aliados. A principal razão pela qual eles estão sendo protegidos é que seu primogenitor ainda está vivo e é um deus mundial. O primogenitor pode sentir cada um de seus descendentes, porque todos eles vieram de sua carne, então, ele pode rastrear facilmente os assassinos de sua família. Mas não precisa. O conselho racial o ajuda a preservar as preciosas vidas de seus filhos, com muito rigor. O conselho racial geralmente é benevolente, gentil e nos bastidores, então as pessoas podem ter se esquecido deles. Sua inação nos últimos tempos dentro do plano também fez as pessoas esquecerem que o conselho racial é formado pelas pessoas mais fortes do plano. Alguns deles foram pioneiros no caminho do refinamento, mas a maioria deles são assassinos astutos e inteligentes. Eles caminharam sobre o cadáver daqueles que fazem parte de sua raça e de outras raças para chegar onde estão hoje. O fato de terem escolhido fazer o bem com seu poder é porque sua inteligência os fez decidir se unir por um objetivo comum, ao invés de dividir o poder da raça. Foi um curso de ação muito eficiente. Eles também podem ser abatedores eficientes, se quiserem. Soverik havia aprendido a maior parte do que sabia sobre o avião Virut, antes de vir de Adrik para a academia de batalha. Adrik gosta muito de falar e Soverik costumava ouvi-lo quando bebê. Ele se sentava perto da janela enquanto Adrik falava sem parar. Adrik também pode ser considerado antigo, mas ele não está nem perto da idade do progenitor do povo da rocha. Adrik suspeitava que o primogenitor estava vivo antes mesmo de o reino dos altos céus ser dividido em planos. Isso é muito tempo para dormir. Ele assobiou, apreciativamente. Bem, a resposta é óbvia. Não acorde o pessoal da pedra. Isso significa que eu tenho que passar por eles. O que significa que eu tenho que me livrar das vespas de sangue. O povo do rock continuará dormindo enquanto não for perturbado. Mas ele irá perturbá-los enquanto estiver sendo perseguido pelas vespas de sangue. A vibração causada por seus pés enquanto ele se move em sua velocidade máxima, para evitar as vespas de sangue, fará com que elas acordem. Ele não pode sobreviver aos ataques do povo da rocha e não pode correr silenciosamente, enquanto é perseguido pelas vespas de sangue. A perseguição requer sua velocidade máxima, então, ele tem que se livrar de seus perseguidores. Como matar as vespas? Ele se perguntou. Capítulo 148 Insetos irritantes e ratos do céu. Ele não poderia usar magia ou sua mente porque seria considerado trapaça. É um treinamento físico, então, ele não pode usar magia, e sua mente primeiro rejeitará a ilusão em que ele está se tentar. Isso vai causar um tumulto. Ele teve que usar seu cérebro em tangente com seu corpo para descobrir uma solução. Ele olhou em volta procurando o que poderia usar para matá-los. Sua nova zona segura é nua, ao contrário da floresta. Não há nada aqui, além de pedras, ervas daninhas e meu escudo de confiança. Como você pode matar algo com pedras? Ele riu quando percebeu como era fácil. Ele tinha pedras espalhadas sobre ele. Eles são munição natural. Mesmo as pessoas do rock lento também pensam assim. Vai precisar de algo para carregá-los. Ele pensou em voz alta. Então ele tirou o uniforme escolar. Ele estava usando cuecas simples, mas não se importava com isso. Não é como se alguém o estivesse observando, e mesmo que estivesse, ele não se importaria. Ele também não se importaria de ser visto completamente nu. Sua mente já transcendeu seu corpo. Ele colocou o uniforme no chão e começou a procurar por pedras escolhidas.
Ele não queria qualquer tipo de pedra. Eles tinham que ser uniformes e deveriam ter uma ponta afiada. Eles também devem caber facilmente em suas mãos e seu peso deve ser adequado para o arremesso. Existem cerca de 20 vespas de sangue, então eu preciso de 25 pedras no total, talvez 30. Isso deve me livrar dos insetos irritantes. Ele ruminou. A quantidade de vespas de sangue que o perseguiam foi reduzida drasticamente pelos sapos titânicos. Eram cerca de 100 quando começaram a persegui-lo. Esses 20 restantes ainda serão um desafio porque sua velocidade os torna difíceis de acertar. Mas seu tamanho grande e sua inclinação para se aproximarem farão com que seja mais fácil acertá-los. Ainda assim, ele deve ter suas pedras prontas para que possa derrubá-las mais rapidamente. Abaixar-se para pegar pedras enquanto eles o perseguem será ineficiente. Ele deve eliminar as vespas de sangue nesta área ao redor da zona segura, antes de passar para a área com o povo da rocha. O espaço que ele tem para trabalhar é muito pequeno, então, será muito difícil aguentar a perseguição e atirar pedras neles também. Eu só tenho que bater em suas asas. Eles não serão capazes de voar se eu ferir suas asas. Suas asas frágeis são outra fraqueza deles. Ele pode pegá-los se eles não puderem voar. Ele juntou suas pedras em seu uniforme da academia e as pegou com um braço. Então ele deixou a zona segura para a segunda corrida. As vespas de sangue foram localizadas imediatamente. Ele deu-lhes um amplo espaço, mas eles começaram a persegui-lo. Ele tentou fazê-los correr em círculos dentro da zona limitada e funcionou. Eles não se espalharam para persegui-lo de todas as direções, eles ficaram juntos e ele os guiou. O complicado é jogar pedras neles enquanto tenta manter a distância entre eles. Ele conseguiu derrubar 6 antes que eles o alcançassem e ele fosse enviado de volta para a zona segura. Eles são muito rápidos. Eu tenho que cansá-los, então, será muito mais fácil matar todos eles. Ele pensou enquanto modificava seu plano. O problema não é atingi-los, sua velocidade não pode salvá-los de sua mira precisa. O problema é a perda de velocidade, quando ele se vira para mirar e arremessar. Eles usam essa oportunidade para alcançá-lo. Ele pegou mais pedras e começou a terceira corrida. Desta vez, ele não procurou resolver a perseguição cedo. Ele estava disposto a esperar e apostar suas reservas de resistência contra as deles. Vespas de sangue têm pouca resistência. Eles podem ser teimosos em sua perseguição, mas isso não pode durar muito, porque eles perderão sua vantagem de velocidade à medida que se cansam. Demorou um pouco mais de 10 minutos, antes que eles começassem a desacelerar. Ele esperou mais 10 minutos para deixá-los tensos e muito cansados. Então ele começou a atirar pedras neles. Ele fez questão de ser cauteloso e manter a distância entre eles. Então ele levou 5 minutos para se livrar de todos eles. De quem é o chefe agora? Ele gritou para seus cadáveres, então, ele rapidamente colocou a mão sobre a boca. Ele esperou alguns segundos, antes de assinar quando não percebeu nenhum barulho. Seria bobagem se minha boca estúpida fosse a responsável por acordá-los. Ele começou a caminhar em direção à linha de chegada. Isso é tão estranho. Eu não preciso correr e não há nada me perseguindo. É tão pacífico. Ele disse enquanto caminhava por uma montanha que provavelmente é uma pessoa do rock. Seus pés eram leves no chão enquanto ele caminhava. Ele poderia correr assim, teria que reduzir sua velocidade, mas seria capaz de se mover silenciosamente. Mas não havia razão para correr. O obstáculo da floresta o obrigou a estar constantemente em movimento. Foram as vinhas, ou as vespas. Se ele tivesse ficado parado por um tempo, toda a floresta o teria cercado e submerso. Ele colocou a mão no topo da cabeça e bocejou. Isso é tão relaxado. Seu uniforme, agora está amarrado na cintura e ele está andando descalço. Ele esperava azarar a facilidade de sua passagem, mas nada de ruim aconteceu. Ele passou por uma montanha, após a outra e nada aconteceu. Foi mais uma hora depois de caminhar vagarosamente antes que algo acontecesse. Ele tinha acabado de chegar a uma área com mais pedras do que grama. Este lugar é muito ruim para correr. Ele observou. Mesmo que ele fosse de alguma forma rápido o suficiente para escapar das pedras lançadas contra ele pelo pessoal das rochas, esta seção da pista de obstáculos reduzirá drasticamente sua velocidade. As vespas de sangue poderão finalmente alcançá-los e os projéteis terão atingido níveis absurdos até então. Ainda bem que me livrei das vespas de sangue. Então ele notou algo se movendo em sua direção no céu.
Foi rápido, mas não tão rápido quanto as vespas de sangue. Mesmo assim, ele aumentou a velocidade para retardar o momento do contato. Ele não queria ficar e descobrir o que poderia ser. A princípio, estava muito longe para distinguir o que era, mas depois se aproximou e Soverik pode identificá-lo. É um tigale. Um rato do céu. Soverik parou assim que reconheceu a ameaça. Ele revisou as informações sobre o assunto e elaborou um plano de ação. Ele procurou por uma boa pedra, o chão estava cheio delas neste ponto. Correr não vai me ajudar. Tenho que eliminá-lo aqui. Ele disse depois de selecionar uma pedra nobre. Ele ergueu a pedra em suas mãos e relaxou seus braços. Além do chão virar uma armadilha, ele não podia correr para não acordar o pessoal da pedra. Ele duvidou que precisaria se mover muito rápido para escapar do rato do céu. O rato do céu é muito mais lento no ar, então, ele pode ultrapassá-lo sem se esforçar muito. O problema virá quando eles atingirem o solo. Eles dobrarão suas asas e sua velocidade quase dobrará enquanto estiverem no chão. Esta superfície cheia de pedras não os atrapalhará nem um pouco, suas patas poderão navegar facilmente. Portanto, seu novo inimigo que se aproxima não deve atingir o solo. A decisão certa não é fugir, mas eliminar o inimigo antes que ele atinja o solo. Pior ainda, é que os ratos do céu são animais de carga. Ele tem que eliminar o rato do céu, antes que ele peça ajuda, ou as coisas vão piorar muito rapidamente. Ele duvida que conseguirá lidar com tantos ratos sem acordar aqueles que não devem ser acordados. Sua única fraqueza é seu nariz fraco e sensível. Eles ficarão atordoados se algo danificar seu nariz. A longevidade do atordoamento depende de quanto dano seu nariz sustenta. Eles são ratos com asas. Eles podem ser grandes, gigantes, até. Mas eles ainda são ratos. Eu não caí tão baixo para ser frustrado por ratos, no solo, ou no ar. Insetos gigantes não poderiam me pegar, e nem ratos voadores. Ele murmurou baixinho. Então ele se concentrou e estreitou os olhos. Há muito espaço entre eles, então ele teria várias chances de derrubar o rato do céu, se ele falhasse em seu primeiro tiro. Mas ele escolheu esperar. Ele optou por reduzir essa distância e garantir a certeza de sua pontaria. Porque se ele errar, o rato pode pedir ajuda antes que ele consiga matá-lo. Então ele estará em um grande problema. Portanto, é um único tiro ou mais ratos do céu. Capítulo 149. Visualize e execute. Soverik sentiu a direção e a velocidade do vento com seu sentido divino. Ele ativou a técnica do dragão enrolado em seu braço para garantir. Melhor ter e não precisar do que precisar e não terça. Ele respirou, prendeu a respiração, então jogou a pedra no rato. A pedra voou pelo ar e atingiu o rato enquanto ele mergulhava para matá-lo. A pedra atingiu o crânio e rachou-o antes de se alojar nele. O rato continuou sua descida, mas sua trajetória de voo estava um pouco errada. Fora isso, não havia nenhuma outra diferença visível, ou sinal que indicasse se está vivo ou morto. Não estava mais batendo as asas, mas pode ser porque está mergulhando. Soverik saiu de sua posição e tinha certeza de que o rato do céu cairia no chão alguns metros à sua frente, já que o verme no ar não seguia seus movimentos. Ele soltou a respiração que estava segurando e suspirou de alívio. A ameaça foi evitada. Então seu rosto mudou. Você tem que estar brincando comigo. Ele correu para o local, onde estimava que o rato do céu iria pousar. Então ele esticou os braços para pegá-lo. É melhor você estar morto e não fingir. Ele murmurou com ódio. O rato do céu caiu em seus braços. Ele cerrou os dentes enquanto absorvia o impulso da queda. Então ele jogou o pássaro no chão. Ela fez um som suave em vez do estrondo que teria feito se ele a tivesse deixado cair diretamente no chão. Aquele acidente teria acordado o pessoal do rock. Tão desagradável e tão insidioso. Tenho que pegá-lo, em vez de desfrutar do prazer de vê-lo se transformar em carne e sangue. Ele resmungou e se virou. Se o pessoal da pedra não estivesse por perto, ele teria preferido que o animal caísse no chão. Isso garantirá que ele esteja realmente morto. Uma pedra na cabeça pode não matá-los imediatamente, por causa de sua vitalidade e ele ficaria terrivelmente ferido, se não morto imediatamente, quando tentasse pegá-los. Ele teria que começar de novo, se fosse agarrado até a morte por um animal cruel quase mortal que ele tolamente pegou em seus braços. A ameaça não era tão fácil quanto parecia. Foi em camadas.
Ele pensou em pegar algo da carcaça, mas não o fez pelo mesmo motivo pelo qual não tirou nada das vespas de sangue. Ele não sabia o que poderia ser útil para seu desafio e o que seria um peso morto. Ele apenas deixou isso para trás e seguiu em frente. O chão fez com que ele não pudesse se mover rápido o suficiente. Mais ratos do céu atacaram. A princípio, foi apenas um único que ele resolveu com desdenhosa facilidade. Eles o incomodaram de novo, mas ele os tirou meticulosamente. Ele até os atingiu 2 vezes, antes de pegá-los. Então eles começaram a vir 2 de cada vez. As coisas ficaram complicadas aqui. Um pequeno erro e, ele provavelmente teria um monte deles atrás dele. Foi necessária uma ação rápida de sua parte para fazer 2 arremessos sucessivos precisos, contra eles para eliminá-los. A outra opção é acertá-los simultaneamente, mas ele não conseguiu garantir um acerto. Ele poderia fazer isso se tivesse um arco e algumas flechas, mas atirar 2 pedras ao mesmo tempo com uma única mão atualmente é demais para ele. Jogar uma única pedra já é difícil com a ocasional rajada repentina de vento. O problema dos arremessos rápidos é que ele teria que usar as 2 mãos, a direita e a esquerda, para atirar pedras uma após a outra, ou daria ao outro tempo suficiente para pedir ajuda. O que foi mais desafiador, foi pegar uns 2 antes que eles caíssem no chão. Ele tentou, quando pôde, acertá-los, quando eles tinham alguma distância entre eles, para que pudesse pegá-los um, após o outro com relativa facilidade. As coisas estavam arriscadas, mas, ele permaneceu calmo e não cometeu nenhum erro. Ele visualizava os cenários e os executava perfeitamente. O resto do desafio continuou assim. Mais ratos do céu continuaram a assediá-lo. A frequência de seus ataques aumentou para pressioná-lo. Um único erro teria arruinado todo o seu trabalho. Todo o desafio o obrigou a ser preciso em todos os momentos e pressionou-o com o conhecimento de que um único erro o arruinará. Ele correu pelo ponto de estrangulamento da floresta, mas a distância foi curta. Ele poderia acelerar através da floresta em minutos. Esta parte da pista de obstáculos pode ser tranquila, mas ele já estava nela há mais de 2 horas e estava sob pressão a maior parte do tempo. Essa pressão é outro obstáculo que deve ser superado. Isso cria medo que reduzirá as capacidades mentais e físicas do desafiante. Algo que pode ser facilmente alcançado torna-se difícil, se não impossível, quando você tem medo do fracasso, ou está sob pressão para alcançar o sucesso. Pode ser um desafio para outros, mas Soverick é capaz de prosperar sob pressão. A razão pela qual ele geralmente é inexpressivo é porque seu rosto tem aquela aparência inexpressiva e por causa da superioridade de sua mente sobre seu corpo. Os hormônios do corpo, o turbilhão de emoções de que seu corpo é capaz e as ações reflexas de seu corpo, são incapazes de superar sua vontade. A maioria das emoções não o afeta, a menos que ele permita. Portanto, a emoção do medo não pode afetá-lo ou reduzir sua eficiência em derrubar uns ratos do céu nojentos. Houve tensão, mas a corrida foi surpreendentemente fácil. Só precisava de um trabalho delicado e da capacidade de trabalhar em silêncio. Nada mal, mas apenas isso. Ele comentou depois de entrar na próxima zona segura. Ele ouviu aquela notificação familiar que significava que ele poderia ter paz e se sentou. Ele havia terminado o segundo ponto de estrangulamento na terceira corrida. Não foi tão emocionante, ou tão intenso quanto o primeiro ponto de estrangulamento. Ele achou leve, embora estivesse equilibrado na borda durante a maior parte. O segundo ponto de estrangulamento foi direcionado ao aspecto mental de um guerreiro que é o seu forte, então, ele não foi tão pressionado quanto o anterior. Então o que vem depois? Ele tentou adivinhar qual seria seu próximo desafio, olhando ao redor de sua zona segura. A área além da zona segura é quase embaçada, então só poderia se divertir com o que encontrou ao seu redor. O solo havia endurecido em uma camada de rocha completa em algum ponto. Também estava escaldante. As ervas são as que brotam de entre a rocha, agora. Não há pedras pequenas que ele possa jogar. Provavelmente não enfrentarei algo em que tenho que atirar pedras. Ele disse antes de dar de ombros. Ele coletou muitas informações do que viu, mas não deu uma pista sobre o que enfrentaria a seguir. Só há uma maneira de descobrir. Ele disse enquanto se levantava. Seu uniforme já está de volta em seu corpo em vez de sua cintura. Ele saiu da zona segura. Então ele ouviu um guincho agudo. Ele se perguntou o que poderia ser por um momento antes de seguir em frente. Então ele ouviu mais deles, mas ainda não havia nenhum inimigo à vista. Tudo o que ele podia ver era o solo rochoso nu.
Eu estou em uma montanha? Poderia ser uma pessoa do rock? Ele se perguntou, mas continuou se movendo. Então ele viu a forma familiar de um rato do céu no céu. Só que desta vez, foram mais de 2. Eles eram mais de 50 em sua estimativa mais baixa e mais ainda estavam se juntando a eles. Eles também estavam fazendo aquele som de guincho agudo. Agora eu sei do que se trata esse som. Ele disse enquanto começava a correr. Ele fez questão de manter o mínimo possível o impacto de seus pés no chão. Ele não esqueceu que pode estar de pé sobre uma rocha. Ele sabia que os ratos do céu podem pedir ajuda uns aos outros, mas não sabia qual era o som exato. Ele nunca os ouviu pedir ajuda. Talvez ele soubesse o que procurar se tivesse falhado em impedi-los de pedir ajuda no ponto de estrangulamento anterior. Ele saberia correr imediatamente assim que deixasse a zona segura, em vez de andar por aí. Ele não correu por muito tempo quando se deparou com um penhasco com uma queda abrupta. Ele podia ver que o penhasco era tão grande quanto seus olhos podiam ver. Não havia como descer que ele pudesse ver. O único caminho que ele observou é uma série de pilares de rocha muito finos. Os pilares eram como varas de bambu altas e enrugadas que chegavam até a profundidade do penhasco. Sem chance. Ele reclamou, mas seu corpo já estava se movendo. Ele duvidava que fosse capaz de fazer isso, mas não tinha escolha. Então ele pulou. Capítulo 150 Aprendizagem e adaptação. Os pilares podem não parecer reconfortantes, mas eram eles ou ele procura outra alternativa enquanto os ratos do céu o alcançam. Ele sabia o que o desafio queria dele assim que viu essa configuração arriscada, então pulou da beira do penhasco. Ele navegou para a frente e seu pé direito pousou no pilar. O pilar cedeu assim que seu pé pisou nele e ele começou a cair. Você tem que estar brincando comigo. Ele pensou enquanto estava caindo. A queda demorou um pouco e parece que o desafio não vai voltar para a zona segura até que ele morra, o que vai demorar muito. O sistema provavelmente estava esperando que ele fizesse algo que o livrasse de seu destino de cair para a morte. Ele cruzou os braços contra o peito e gritou: Eu não tenho nada. Você me ouviu, nada. Uns ratos do céu chegaram, e estavam patrulhando o céu. Eles eram mais de 100 deles, agora. Eles gritaram de volta, para ele. Eles provavelmente estão me provocando. Ele pensou para si mesmo. Não há nada que ele possa fazer agora para evitar o destino de mergulhar para a morte. A única coisa boa é que o terceiro ponto de estrangulamento acabou de começar, então a zona segura está muito atrás. Honestamente, ele se sentiu enganado. Ele sabia que a pista de obstáculos estava atrás dele, mas uns desafios eram simplesmente selvagens. Ele duvidava que aqueles pilares frágeis pudessem conter uma barata. Eles também estavam afastados um do outro, então ele teria que alongar o passo para passar de um para o outro. A configuração é tal que ele cairia ou seguiria em frente. Mas uns pilares eram montados como armadilhas para ratos. A experiência ensinou-lhe o que fazer. Dentro da alcova do diretor, Saston assistiu Soverik conquistar o segundo ponto de estrangulamento em 3 corridas. No início, ela e seu clone o observaram correr das vespas de sangue, antes de encontrar uns projéteis de rocha. Ela esperava que ele ficasse perplexo com os rígidos requisitos para passar pelo meio do povo da rocha. Impressionante, mas inútil. Ela comentou enquanto Soverik escalava as pedras lançadas contra ele. É aqui que a repetição constante começará, antes que eles chorem e quebrem sob pressão. Devemos conseguir muitos vídeos muito humilhantes disso. O clone de Will acrescentou alegremente. Soverik começou a segunda corrida e escolheu derrubar as vespas de sangue primeiro. Rápido na absorção, mas ainda com falta de execução. Ela disse quando Soverik falhou. O clone de vontade sorriu. Eu o peguei de cueca. Tenho a sensação de que isso será apenas o começo de coisas mais humilhantes. Então ele começou a terceira corrida e matou todas as vespas de sangue. Eles o observaram passar pelo ponto de estrangulamento com o uniforme amarrado na cintura. Saston observou sua atitude despreocupada, antes de comentar. Aproveite sua paz, por enquanto, mas não acabou. Uns ratos do céu vão colocar você em seu lugar. Seu clone de vontade permaneceu em silêncio. Então o primeiro rato do céu apareceu. Os olhos de Saston brilharam de expectativa. A qualquer momento. Este é o ponto de ruptura usual. Outros desafiantes que atingiram esse estágio geralmente o alcançam após repetidas falhas.
Eles tentarão várias estratégias que terminarão em fracasso. Somente quando eles percebem que as vespas de sangue devem desaparecer antes que qualquer progresso possa ser feito, eles encontram uma maneira de enfrentá-los. Mas não é fácil eliminar as vespas do sangue. Há uma alta exigência de precisão no arremesso. Os desafiantes terão que estar constantemente em movimento enquanto tentam atingir um alvo em movimento rápido. Eles geralmente não empregam o plano de redução de resistência, porque não têm excesso de resistência de sobra. Quanto mais eles se arrastam eliminando as vespas de sangue, mais lentos os desafiantes ficam, porque eles também estão ficando sem resistência e sua pontaria fica mais fraca. Eles têm que matar todas as vespas de sangue ou seu esforço será desperdiçado. Uma única vespa de sangue estragará a corrida restante. Mas eles terão sucesso no final do dia, após dezenas de corridas e dias de esforço. Então eles encontrarão o primeiro rato do céu. Alguns deles escolherão concorrer, uma decisão muito ruim. Os ratos do céu os alcançarão no ar, ou no solo, porque sua velocidade será inibida pelo solo pedregoso. A maioria daqueles que tentam matar o rato do céu vão estragar tudo. Então o rato do céu pedirá ajuda e se tornará um novo nível de dificuldade. Para uns sortudos, ou uns poucos excepcionais que conseguem matá-lo, o som de estrondo que ele fará tornará seu esforço inútil. Só depois dessa falha eles perceberão que os ratos do céu não devem fazer barulho. Então eles começarão de novo, primeiro com as vespas de sangue e depois com os ratos do céu. Um único erro os fará recomeçar. Não é raro que alguns dos desafiantes desabem e chorem. A determinação que eles cultivaram em seu primeiro ponto de estrangulamento será levada ao ponto de rachar. A determinação é mais eficaz contra ameaças externas e decepções. Mas o medo do fracasso, uma ameaça interna que visa minar a confiança, é algo que a determinação também precisa saber vencer. Saston e o clone da vontade observaram a pedra que Soverick jogou se alojar no crânio do primeiro rato do céu. Nada mal. Eu esperava tanto. Pena que você ficará perplexo em breve. Ela estava prestes a continuar quando sua boca congelou. Soverick pegou o pássaro e salvou o dia. Droga. Saston enfureceu-se. O clone de Will também ficou desapontado. Eu esperava ver aquele olhar de desespero em seu rosto. Saston a consolou. Não se preocupe. Receberemos nossas justas recompensas. É apenas uma questão de tempo. Tudo o que precisamos é de um único erro. Sim, você está certo. Não é como se ele fosse passar por todo o ponto de estrangulamento nesta corrida. Acontece que Saston não estava certo. Eles o observaram, neutralizar cada ameaça com calma e facilidade. Ele explicava o movimento do vento e, sempre acertava. Mesmo as situações complicadas quando dois ratos do céu o atacaram ao mesmo tempo. As pessoas geralmente têm um braço dominante que preferem usar na maioria das situações. Eles esperavam que Soverick tivesse tal peculiaridade, que o faria parecer mais normal, em vez da pessoa facilmente adaptável que parece. Eles ficaram em silêncio por um tempo antes que Saston pudesse falar. Acho que as características de Soverick responsáveis por seu excelente desempenho são sua capacidade de aprender com os erros, fazer ajustes e antecipar resultados. Dos quais o mais importante é a capacidade de fazer ajustes. Ele faz o aprendizado parecer fácil. É muito difícil para as pessoas mudarem e aprender não é fácil. A experiência é de fato o melhor professor, mas às vezes a experiência falha, porque a pessoa não consegue identificar o que fez de errado ou o que deu errado. Se aprender a atirar pedras com precisão é usado como exemplo, será notado que algumas pessoas simplesmente não conseguem mirar direito. Há um problema com o julgamento de distância e profundidade, movimentos das mãos, postura ou esforço muscular. Às vezes, as pessoas simplesmente não conseguem ver o que estão fazendo de errado e continuarão a cometer o mesmo erro repetidamente. É por isso que as pessoas observam uns outros e aprendem com eles. É também por isso que as pessoas precisam de professores para apontar seus erros. Identificar um erro é o primeiro passo. Retificá-lo é o segundo, e é mais difícil de conseguir por causa dos hábitos. Hábitos são padrões de comportamento arraigados. Uns erros se tornarão muito difíceis de mudar se um hábito atrapalhar uns ajustes. O outro obstáculo são as zonas de conforto. Zonas de conforto mental e físico irão inibir as próprias tentativas de mudança. As zonas de conforto tornarão difícil reunir coragem e vontade de mudar. Mesmo quando hábitos e zonas de conforto foram superados.
Na maioria das vezes, as pessoas aprendem por tentativa e erro, após repetidas falhas e esclarecimentos. Aprender não é fácil. Mas Soverik fez parecer fácil. Os desafiantes que treinaram primeiro no outro regime terão aprendido as habilidades necessárias para passar na pista de obstáculos, como arremesso e precisão corporal, mas outra coisa é usar as duas habilidades em conjunto e sob pressão. Eles aprenderam a se esquivar, bloquear e desviar, mas executá-lo sob constante estresse e assédio não é fácil. O clone de Willow assentiu sabiamente com as palavras de Saston. Então ela disse: você quis dizer que ele é muito inteligente e provavelmente falhará em enganá-lo, para que aceite seu legado. Saston concordou com a cabeça. Você está totalmente certo. Soverik acabou sendo muito mais inteligente do que uma criança comum e tem menos de 2 anos. Quão inteligente ele será daqui a 1000 anos? Saston não sabe, mas ela sabe que será muito difícil enganar Soverik para levar seu legado. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.